Olá, caro aluno, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso de Python. Nessa aula aqui a gente vai ver um pouco sobre os tipos de dados, os tipos primitivos de dados, e a gente vai ver também um pouco sobre operadores aritméticos, que são utilizados aí em Python. Bom, então vamos abrir aqui a nosso idle, vamos clicar aqui em iniciar todos os programas, tem uma pasta Python, e aqui eu vou abrir então a minha idle. Bom, aqui eu vou vir em File, e vou clicar aqui em New File, Vou criar então, começar a criar, trabalhar com o meu script. Bom, pessoal, então eu vou criar aqui 4 variáveis, Uma vai chamar nome, outra vai chamar idade, outra vai chamar peso e a outra vai chamar fuma, 4 variáveis. Então, por padrão, pessoal, a variável aqui, a primeira variável aqui, nome. Eu vou dizer então que nome vai ser igual, ou seja, nome recebe, O sinal de igualdade quer dizer recebe. Então, nome recebe, vou colocar aqui qualquer nome, vou colocar João, Então, nome recebe João. Idade, pessoal, vou colocar aqui idade recebe, vou colocar aqui que ele tem 67 anos, E o peso dele aqui, vou colocar que vai receber, 56, seria 0,8, mas a gente trabalha aqui, pessoal, no Python, como na linguagem de programação, com ponto, Então, 56,8, dessa forma aqui. E aqui ele vai ver aqui, se fuma ou se não fuma, Se é fumante ou se não é fumante. Eu vou ter duas opções, falso ou verdadeiro, E vou colocar aqui falso, ele não como se ele não fumasse. Bom, então eu tenho 4 variáveis que eu criei aqui, pessoal, Para a gente ver aqui os tipos, de dados, ou tipos primitivos. A gente tem então 4 tipos de dados aqui no Python. O primeiro aqui, pessoal, nome, é do tipo texto. O Python já entende que isso aqui é do tipo texto porque está entre aspas, E tudo que está entre aspas aí para o Python é texto, ou string, ou caracteres. Mas existe sim o tipo, Nós podemos definir o tipo desse tipo de dado aqui, que o primeiro tipo que a gente vai ver então é o tipo str, dessa forma aqui, ó. E tem que ficar, pessoal, entre parênteses, Então eu defini aqui, ó. Então aqui eu disse, a minha variável nome recebe um valor do tipo str, ou seja, a minha variável nome recebe alguma coisa do tipo texto ou do tipo caracteres, Então eu acabei de definir isso aqui. A minha variável idade, pessoal, eu vou dizer aqui o seguinte, que a minha variável idade, ela vai receber um número e esse número é inteiro, Então eu vou colocar aqui, ó, int, a variável do tipo inteiro. Também eu tenho que colocar entre parênteses, Na aula passada a gente viu um pouco sobre essa função aqui, ó. Então aqui eu disse, na minha variável idade vai receber um valor, que vai ser do tipo int, ou seja, vai ser um valor do tipo número e um número inteiro aqui do tipo int, Então até aqui tudo bem, Agora aqui vamos para o próximo aqui, peso, Peso ele não é um número inteiro, é 56,8, então ele vai ser aqui do tipo, Vamos ver aqui tem o próximo tipo, que é do tipo float, Dessa forma aqui, também entre aspas, nós vamos colocar aqui para dizer, Então eu tenho aqui a minha variável peso que recebe o valor do tipo float, ou seja, um número flutuante, pessoal, A gente vai dizer número flutuante, ou seja, um número que não é inteiro, Agora aqui a minha variável fumante, Aliás, a minha variável fuma, que eu defini aqui, vai ser o seguinte, Nós vamos dizer aqui que ela vai ser do tipo bool, dessa forma aqui, E a variável bool, pessoal, é uma variável do tipo lógica, Que pode ser uma coisa ou outra. E ela recebe então em 2 valores, que pode ser verdadeiro ou falso, ou seja, false ou true, Então se for verdadeiro vai ser true, dessa forma aqui. Se for falso vai ser então false, Vamos colocar aqui, deixar dessa forma. Bom, pessoal, então esses aqui são os 4 tipos de dados, Os dados aí primitivos. Então a gente tem aqui o do tipo aqui texto, que é o meu dado é do tipo str. Eu vou trabalhar aí com o tipo int, ou seja, inteiro, números inteiros, o tipo float, que é números, flutuantes ou números que não é inteiro, e a minha variável aqui bool, pelo tipo, uma variável do tipo lógica. Bom, pessoal, isso aqui que eu fiz é apenas para mim
explicar para vocês os tipos de dados, né, os tipos primitivos de dados que a gente tem aí no Python, né? Então são esses 4 tipos aqui que a gente vai trabalhar. Dito isso aqui agora, nós vamos aprender então um pouco sobre operadores aritméticos em Python, né? Então, os operadores aritméticos aí que a gente são conhecidos aí, todo mundo conhece da matemática, a gente pode utilizar eles aí no Python, que é o operador aí de soma, né? Esse operador aqui a gente vai utilizar ele. Também o operador aqui de subtração, esse operador aqui também a gente vai utilizar ele no Python. A multiplicação é esse símbolo aqui, ó. Então esse aqui é o multiplicação que a gente utiliza, vai utilizar muito aqui no Python, né? E a gente tem a divisão. A divisão, pessoal, é essa barra aqui, ó. Então, divisão. Então aqui, esse aqui, pessoal, são as 4, né? As 4 operações que a gente pode fazer aqui. São as operações básicas aí, os operadores aritméticos. Então é a soma, o sinal aí de mais normal, subtração, tracinho, multiplicação, esse símbolo aqui, e divisão é a barra, né? Agora, eu posso calcular também, pessoal, a divisão inteira, ou seja, calcular a divisão inteira de algum número aí no Python. Isso aí eu vou fazer utilizando então 2 barras desse jeito aqui, é a divisão inteira. E o resto da divisão, eu também posso calcular o resto da divisão utilizando então, para isso, pessoal, eu vou utilizar então o sinal de porcentagem, né, para mim calcular então a divisão, ou aliás, o resto da divisão. Calcular então o resto, né, o resto da divisão. E a gente pode trabalhar também, pessoal, né, com potência. Potência, 2 sinais, né, 2 asterísticos aqui. A gente pode então calcular a potência, né, ou exponenciação. Com isso aqui então, pessoal, nós temos então os operadores aritméticos que nós podemos trabalhar no Python, né? Que é a soma, a subtração, multiplicação, divisão, a divisão inteira, o resto da divisão e a potência. Outra coisa bastante interessante aqui que a gente tem que ver é a ordem de precedência. Quando eu for trabalhar com algum cálculo no Python, né? Se for somar alguma coisa, para mim obter o resultado correto, eu preciso saber qual que é a ordem, né? Qual é a ordem aí de precedência? O que é que ele vai... qual é o dado que ele vai somar primeiro, né? Então a gente tem aí, pessoal, a primeira ordem de precedência, que é o primeiro aí, são os parênteses, né? Tudo que tiver entre parênteses, ele vai levar em consideração que é aquilo lá que ele vai executar primeiro, né? Vai ser a operação que vai ser executada primeiro. Depois, pessoal, vai ser então a potência, né? Então a segunda ordem aí de precedência vai ser a potência. Então primeiro ele vai aí fazer o cálculo aí que tiver entre parênteses, depois segundo aí serão as potências, né? E em terceiro lugar aqui, pessoal, a gente tem a multiplicação, a gente tem a divisão também, a gente tem aí a divisão inteira também, e a gente tem também pessoal, o resto da divisão. O resto da divisão é a porcentagem, dessa forma aqui. Então no terceiro lugar aí, pessoal, é a multiplicação, a divisão inteira e o resto da divisão. É isso aí, né? E em quarto lugar, a gente tem aí as somas aí. A gente pode somar, né? E pode também subtrair. Então, pessoal, isso aqui, para a gente obter o resultado correto, né, na hora de criar os nossos programas, isso aqui é muito importante. Bom, pessoal, então, ele vai levar em consideração aí primeiro, na hora de fazer os cálculos aí dos dados, serão os parênteses, depois a potência. Em terceiro lugar aí virão aí a multiplicação, a divisão inteira, o resto da divisão. E em quarto lugar aí, por último, então, será a soma, né, e a subtração. Bom, pessoal, nós vamos ver isso aqui na prática, né, no nosso ambiente de testes, né. Então eu vou vir aqui, tá aqui o meu ambiente de teste, né, para a gente testar aqui o que a gente viu até agora nessa aula. Por exemplo, aqui, ó, 3 mais 6. Vou apertar Enter. 3 mais 6 é 9. 3, aliás, agora 6 menos, né, menos 2 vai dar 4. E vamos ver que agora aqui 5 vezes, né, que é o asterisco, 5 vezes 4, né, vai dar 20. E agora a gente vai ver então 5 dividido por 2. Vamos apertar Enter, vai dar 2,5. Pessoal, até aqui a gente viu então a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Até aqui beleza, né?
Agora a gente vai ver então a divisão inteira, né, de 5 dividido por 2. Qual seria a divisão inteira? Então 5 divisão inteira de 2 vai ser 2, né? Agora eu quero calcular o resto. Qual que é o resto dessa divisão? Então vai ser 5 dessa forma aqui, ó. O sinal de porcentagem 2. Então eu estou perguntando, eu quero saber o resto da divisão de 5 dividido por 2 vai ser 1, né? 5 dividido por 2 vai ser 2, vai sobrar 1. Então, até aqui tudo bem. Agora, pessoal, se eu quiser calcular a potência, por exemplo, aqui eu quero saber, então, a potência aqui de 5, né? 5 ao quadrado, então, vai ser igual a 25, né? 5 vezes 5, 25. Outra coisa que interessante aqui, eu posso calcular também 5 ao cubo, dessa forma aqui, ó, 5 ao cubo. Agora então apertei Enter, vai dar 125. Então eu disse que na potência aqui, o quadrado, eu disse 5 vezes 5, né? Eu vou somar o 5 aqui, ó, quantas vezes? O 5 eu vou somar, aliás, eu vou multiplicar o 5 quantas vezes? Multiplicar 2 vezes, então 5 vezes 5 vai dar 25. 5 ao cubo vai ser então 5 vezes 5 vezes 5, eu vou multiplicar 3 vezes, né? Vai dar 125. Para mim calcular o cubo, pessoal, eu também poderia utilizar aqui, ó, essa função aqui do Python, né, entre parênteses, né, que é a função ou, dessa forma aqui. Então eu vou colocar a potência então de 5, né, aliás, potência não, o cubo de 5, dessa forma aqui, ó. Vai dar, com isso aqui, pessoal, eu vou ter o mesmo resultado, vou apertar Enter lá, 125, então eu posso também fazer dessa forma. Quando eu estiver trabalhando aí com potência, eu posso calcular a raiz quadrada de algum número, né? Por exemplo, aqui então, qual é a raiz quadrada de 25, né? Então, vou fazer dessa forma aqui, e entre parênteses, então, eu vou colocar a raiz quadrada, né? Simplesmente vou colocar aqui dessa forma aqui, ó. Então, eu quero calcular aí com isso aqui eu posso, com essa operação aqui, eu posso calcular então também a raiz quadrada. Eu vou apertar Enter, vai dar 5, né? 5 vezes 5 vai dar 25. Então, pessoal, descobrir a raiz quadrada de algum número é a mesma coisa que calcular, né? Calcular a potência dele dividido por meio. Então foi isso que eu disse aqui, ó, para vocês entenderem, eu calculei a potência de 25 dividido por meio. Então com isso aqui eu obtive a raiz quadrada, que é 5, né? Bom, pessoal, a gente pode também utilizar aí os operadores aritméticos junto com o string, né? Como é que funciona isso? Eu vou criar aqui um string qualquer aqui, entre parênteses aqui, dessa forma aqui, oi, mais como vai você? Dessa forma aqui, ó. Vou apertar Enter, ó, oi, como vai você? Então eu juntei uma coisa com a outra. Outra coisa bastante interessante aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, oi vezes, por exemplo, oi vezes 10, né? Apertei Enter, ó, ele vai mostrar para mim oi 10 vezes. Então eu também posso trabalhar aí com os operadores utilizando aí string, né? Eu posso fazer, inclusive, aqui, ó, um traço aqui, ó. Vou colocar aqui dessa forma aqui, vezes 20. Vou fazer esse traço aqui, né, pessoal? Vezes 20. Dessa forma aqui, ó. Apertei Enter, ó. Vai mostrar para mim o traço 20 vezes, né? Bom, pessoal, vou terminar essa aula por aqui. Essa aula aqui foi uma aula teórica, né? A gente viu muita coisa teórica aqui, mas são aqui, pessoal, coisas que a gente não podia deixar, né, de ver. Essa aula já ficou um pouco grande, então por isso eu vou finalizar essa aula por aqui. Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios práticos sobre isso aqui, né, que a gente aprendeu. Então a gente vai fazer alguns exercícios práticos aí na prática sobre tudo isso aqui que a gente aprendeu. Então essa parte aqui é a teoria, vocês estudaram aqui a parte teórica, e na próxima aula aí a gente já vai então praticar tudo isso aqui que a gente aprendeu. Então, como sempre, pessoal, boa sorte para vocês e até a próxima aula.